Olá, gente querida, paz seja convosco, estamos juntos, tá? Mais uma vez, isso é muito bom. Quero agradecer de antemão aí as novas inscrições e as pessoas que estão compartilhando os nossos vídeos, que não servem para promover um homem, mas para promover a palavra de Deus e para despertar pessoas para conhecer a Deus e, sobretudo, levá-las a ter vida e vida com abundância. João 10:10 diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nós queremos falar sobre o desenvolvimento da salvação. Não é novidade para os que conhecem o Evangelho que salvação é uma obra exclusiva de Deus. Não tem a intervenção humana. Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Levando isso em consideração, a obra, esse é o lado divino. Uma vez sendo salvos, uma vez sendo alcançados pelo Evangelho, a vida de Deus é plantada em nós. Uma vez a vida de Deus sendo plantada em nós, ela vai tomar forma. Ela vai ter que avançar. Isso nos faz lembrar de algo que Paulo falou, exortando os Gálatas, dizendo: eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Ele estava falando do desenvolvimento da salvação, porque havia ali judaizantes, havia ali homens que, mesmo professando fé em Cristo, diziam que aqueles crentes deveriam praticar aquelas obras da lei. O famoso, em nossos dias, seria o pode ou não pode, ou seja, praticar para viver. E o Evangelho a gente vive para praticar. Não é obras da lei que nos justifica, mas obras da fé. Então, pela graça, nós somos salvos, um favor imerecido da parte de Deus. E uma vez a vida de Deus sendo colocada em nós por fé, ela vai tomar forma, porque também está escrito que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, está escrito: a minha alma não tem prazer nele. É incompreensível porque que alguns estudiosos insistem, alguns estudiosos permanecem insistindo, por mais que nós leiamos a respeito, e até assistamos a alguns vídeos, não entendemos por que insistem em coisas meramente expositivas, como se a salvação fosse algo estático, já está realizada, agora você vai lá no culto, para quê? Se eu já fui carimbado, se eu já estou com o passaporte lá, até na mão de Deus, aconteça o que acontecer, eu já estou lá, né? Então, por que a insistência? Para que na Bíblia se fala de santificação? Por que na Bíblia se fala de mudança de vida? Por que se fala da vida que Deus colocou em nós? Como se, né, ela fosse algo que não obedecesse um desenvolvimento. Quando a própria Bíblia não dá espaço para pensar diferente de quê? De que vida, é óbvio, ela toma forma. Por isso que a mesma Bíblia, em 1 João capítulo 2, fala de faixas etárias. Fala de filhinhos, de filhos, de meninos, de jovens e de adultos na fé, ou seja, pais. Ora, está se falando de neófitos, né? Está falando das crianças, está se falando dos adolescentes, dos jovens e dos adultos. Então tem um desenvolvimento. Quando a vida de Deus é colocada em nós, eu costumo usar aqui a analogia de uma árvore no deserto, porque uma vez plantando uma árvore no deserto, você começa a matar a morte. E você começa a dar vida ao deserto. Cada árvore plantada, cada árvore que avança, cada gramado que avança, você vai matando a morte. E a vida vai tomando forma. Ora, na vida cristã é a mesma coisa. Nós vivíamos em delitos e em pecados, e a vida de Deus foi implantada em nós. Então, quando Paulo diz em Gálatas 4, que Cristo deveria ser formado naqueles crentes novos, ele está dizendo que a vida estava em formação. Estava se formando a mente dos crentes, formando os bracinhos, as perninhas e daí por diante. Não vamos confundir maturidade secular com maturidade espiritual. Porque enquanto que a secular tem a ver com o homem natural, a espiritual tem a ver com o homem espiritual, a nova criatura. Ora, no que diz respeito ao homem natural, tudo é formado por lógica, mas não me venha dizer que salvação depende de lógica, porque é por fé.
E Romanos 11:3 diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico, ou seja, cosmos. E isso foi criado pela palavra de Deus, e nós recebemos isso por fé, não por lógica. Se a salvação fosse por lógica, então índios estariam perdidos, e só doutores, só homens sábios entrariam na glória. Mas não, a salvação é algo que está extensiva a todo aquele que crê, e não todo aquele que acredita, porque o acreditar depende de lógica, a fé não depende de lógica humana. Apesar dela ser baseada em coisas e fatores lógicos, o seu ponto central e primordial é confiar que aquilo ali é verdade. Você tem que confiar nisso, por quê? Porque foi Deus quem disse. Então eu creio que a palavra de Deus é verdade, eu creio. Mas eu dependo totalmente dele. Para ilustrar isso aqui, uma senhora viu um rapaz passar numa bicicleta num cabo de aço por cima de uma grande corredeira. E quando ele voltou, ele disse: a senhora crê que eu possa passar nesse cabo de aço? E ela disse: creia. Falou: monta na garupa e nós vamos atravessar. Ela disse: isso não. Fé, se ela cresce, ela acreditou, se ela cresce, ela iria sentar na garupa da bicicleta e atravessaria tranquilamente, sem nenhuma preocupação. Porque fé é confiar, descansar e se entregar. Esse é o sentido da palavra fé. Muito bem. A salvação foi plantada em nós, a vida de Deus está em nós, então não é algo estático. Eu não vou para o evangelho, eu não vou para o cristianismo, eu não vou para uma igreja, como eu já ouvi alguém dizer: você não veio porque quis, você não queria, mas o Espírito Santo te trouxe. Aí quando chegou em um próximo culto, muita gente faltou e o pastor ficou zangado. E deu vontade de perguntar para ele: ué, pastor, briga com o Espírito Santo, você disse que é ele que traz. Eu creio. Mas e aonde entra a vontade humana? Um estudioso famoso, com um pensamento diferenciado do nosso, ele falou uma coisa verdadeira. Ele disse que não se sabe até onde está a soberania humana e a soberania divina e a vontade humana, como é que funciona esse negócio. Isso não está nos nossos domínios, isso é coisa de Deus. Então é uma baboseira. Até quando faz o apelo para alguém, não é ele que tem que aceitar a Cristo, é Cristo que tem que aceitá-lo. Cristo já nos aceitou quando ele morreu por nós na cruz. Então, para não dizer que o homem tem que tomar decisão, e como é que você faz o apelo? Quer fazer um pacto? Toda hora que você perguntar para ele alguma coisa, você está pedindo a ele para decidir. Então não faça o apelo, deixa, né, se ele está por conta própria, deixa que ele mesmo vem. Bom, essas coisas. Então eu não entendo esse negócio de expositivo, porque para que a igreja existe? Para que pregar o evangelho? Para que irmos ao santuário se a coisa é só expositiva, só leitura? Né? A Bíblia já fala por si mesmo. A Bíblia fala por si mesmo. Meu amigo, eu sei que a palavra é inspirada por Deus, mas eu sei disso. Então, se a Bíblia fala por si mesmo, não precisa de pregadores. Não precisa da igreja do Senhor. Por que existe a igreja do Senhor? Porque a palavra de Deus é palavra de Deus até na boca de um cachorro. Então não precisa de pregadores. Né? Basta botar bastante Bíblia na praça, vender, porque as pessoas lendo vão se salvar. A Bíblia diz: como cremos se não há quem pregue? Bom, então não é expositivo, né? Porque exposição é isso, é leitura, né? Aí quando você aplica a prática humana, se santifica, se dedique a Deus, aí é autoajuda. Ou então isso que você está falando é em tese. Eu falo: por favor, trazer faculdade para dentro da igreja? Em tese está lá no púlpito de uma faculdade. Aquilo tudo ali é teoria. Teoria. Então essas coisas dos doutores da Europa acabam vindo para cá e levam a gente para o esgoto. Porque estamos vivendo, e eu sou muito incisivo nisso, porque será que tem homens que fizeram até um bacharel, são pessoas que fizeram uma faculdade teológica, pendurando cordas no pescoço? E não é um caso, não é pontual, são várias. Pessoas estão se matando dentro das igrejas. Quando que você viu isso antes? Por que isso está acontecendo agora? Porque as pessoas deixaram a vida de fé e substituíram pela lógica. No lugar do discernimento de espíritos, estão pensando que podem substituir por psicanálise, psicologia. É por isso que a gente chega ao nível de esgoto. A ponto de quando alguém fica endemoniado, já não há mais autoridade para expulsar um demônio, então diz: isso daí é surto psicótico, e toca remédio na pessoa. Eu fico vendo uma moça que teve esse problema aqui perto onde moramos, e ela, não vou dar detalhes porque é conhecida. Disseram que era surto psicótico. Ela passa por mim na bicicleta e a qualquer momento ela vai se matar. Por quê? Ela está igual um zumbi, como se fosse um zumbi.
Ela está oprimida, mas dizem que é surto psicótico. E começa a dar remédio para... Nós não somos contra a psicologia, psicanálise, nada disso. Mas, por favor, cada coisa no seu devido lugar. Não há mais discernimento. Alguém teve a coragem, um estudioso, de dizer para mim, não existe esse negócio de revelação, o negócio é lógica. Se nós pregamos soberania de Deus, estamos agora pregando a soberania do ego humano, da razão humana, da lógica humana. Eu não creio em revelação, mas revelação eu dependo de Deus. E na lógica humana eu dependo de mim. Não é isso? Ora, que soberania de Deus é essa? Disfarçada. Por quê? É um engano. E aí o resultado é você ver pessoas deprimidas dentro da igreja, pessoas imaturas, raquíticas, elas não se desenvolvem, cheias de caquinha dentro da igreja, obreiros, obreiros, se aborrecem dentro da igreja, vai embora a hora que quer, não respeita líder, é aquela coisa, é um ambiente de nenéns espirituais, e não crescem porque não há tratamento, não há desenvolvimento da salvação. Fica-se esperando que Deus faça uma coisa que Ele deixou para os mordomos fazerem, que somos nós. Eu fico muito naquela palavra de João, capítulo 11, onde Jesus diz, Lázaro, vem para fora. E quando Lázaro vem, Ele não deixa Lázaro não se desata, Ele diz, desatai e deixai-o ir. Desatai-o. Isso é evangelho, isso é salvação. Salvação, por isso que tem um ministério. Para que tem ministério na igreja? Para que existe igreja do Senhor, coluna e esteio da verdade? Por que existe isso? Não estou falando de crentes. Crentes são indivíduos. Igreja é um coletivo daqueles que estão dentro da comunhão com Deus e no corpo de Cristo. Isso é igreja. Então, se não existe santificação, não é para renunciar, nada disso funciona, nem sei porque está na Bíblia. Você só vai lá porque o decreto já foi dado, o carimbo está na cabeça. Então não precisa ir lá, para que ir? Imagine se eu prego para uma pessoa, a pessoa disse, eu não sei não, eu acho que eu não estou marcado aí não. O que eu falo para ele? Porque eu estou pregando um evangelho espúrio. E essa porcaria está se pregando por toda parte aí e toma gente, crente, ficando pior. Hoje vivemos uma situação onde os crentes, quando saem de uma igreja, eles não sabem para onde vai. Lotados de igreja na cidade, eles não sabem. Não é só aqui não, no Brasil inteiro. As pessoas perderam o sentido. Por quê? Falta comida. Falta alimento do céu, porque sem profecia o povo se corrompe. E como não há profecia, o que há é lógica humana, muito bonita, oratória maravilhosa, é homilética, é sermão expositivo, é sermão textual, é sermão analítico expositivo, é uma brincadeira de faculdade em cima dos palanques. Não é? E o alvo, principalmente da mensagem, é atingir a emoção dos ouvintes. Ora, se você exalta a emoção humana, você é um prato feito para o príncipe das trevas, porque ele trabalha com a natureza humana. E assim como você se emociona chorando de alegria, tu vai se emocionar de tristeza depois, porque emoção é tudo emoção. Se você fica muito cheio de alegria em uma reunião, tu pode ficar com desejo de se matar na outra. Pessoas ouvem, por exemplo, músicas agradáveis, não ouvem, e ficam chorando de alegria. Mas quando querem se matar, ouvem um heavy metal, um thrash metal, ou qualquer coisa desse tipo, antes de tomar um remédio ou dar um tiro na cabeça. Isso está se alastrando? Está se alastrando. Por quê? Porque está se pregando algo que não é evangelho. O evangelho é vida. E a vida de Deus precisa tomar forma. Se alguém com vários furos, com vários cortes no corpo, morre, ele vai apodrecer com aqueles riscos no corpo, com aquelas marcas. Todavia, se ele viver, aquelas marcas se fecham. E no Evangelho é a mesma coisa. Por isso que está escrito, e hoje deixei isso no Stories do Face, né? Sempre eu deixo uma mensagem lá, e falamos sobre essa questão de que o justo vive por fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Primeiro, o justo, só pode ser justo quem vive por fé. Segundo, vive. Quem não vive por fé está morto. Ora, por isso que muitas pessoas vão ao Evangelho para se alegrar. Vão lá para ouvir uma coisa agradável, para ouvir uma palavra de
pretensa vitória. Eu vejo pessoas gritando tanto, esperneando. Eu também dou os meus gritos quando eu estou sentindo aquela coisa gloriosa da presença do Senhor, sem problema nenhum. Um grito não traz unção. Unção pode trazer grito. Aí eu vejo a pessoa gritando tanto, esperneando tanto, sacudindo tanto, e ele sem sentir nada do céu. Ele está falando aquilo para mexer com o emocional das pessoas. Mas e quando as pessoas saem dali, vão para casa deprimidas, no outro dia estão precisando voltar para avivar de novo. Avivamento é uma coisa que depois que nasce, nos acompanha até o arrebatamento. Isso é avivamento. Ninguém tem que ir para a igreja todo dia para ser avivado. Nós devemos ir ao santuário para adorar a Deus, porque culto eu não vou buscar, eu levo. Eu vou me oferecer sobre o altar de Deus. Então, queremos vida de Deus em nós, vida abundante. Então nós temos que praticar o Evangelho. A igreja é esteio, é coluna e esteio da verdade. E é sobre ela que estão os ministérios, os dons. E por favor, doutorado divino não vem de faculdade teológica. Faculdade teológica é só para o doutorado terreno. Não, alguém saiu do seminário, mas ele vai ter que entrar no seminário de Deus. Por quê? Porque ninguém anda no reino do Espírito com faculdade e com diploma dessa terra. Tem valor, sim, no seu aspecto social, no seu aspecto terreno de igreja, a parte horizontal. Mas na parte vertical, você precisa conhecer Deus. Então é pela fé, e isso está na intuição do nosso espírito e não na lógica dos homens. O doutorado divino não é adquirido com faculdade. A Bíblia diz que o Senhor deu uns para doutores, mestres, profetas, enfim, evangelistas, pastores. Deus deu. Então, vamos, né, entender que salvação não é uma coisa estática. A que pé você está? Já formou os bracinhos para o serviço de Deus? Já formou as perninhas para ter condição de caminhar para a casa de Deus sem impedimento? Ou você ainda está engatinhando e está mais caindo para trás do que para frente? Você é um bebê espiritual. Você pode estudar, você pode se dedicar, você pode fazer o que for. Aspecto secular, maturidade espiritual está acima disso. Então, fica aqui a nossa palavra de despertamento, tá bom? E vamos ter vida, e vida em abundância. Salvação é algo progressivo, é algo que toma forma. Ela precisa tomar forma de você. E nos procure se a questão é essa. Tá? Olha, eu já estou há tantos anos e nada muda na minha vida no seu aspecto emocional, psicológico. O que está acontecendo? Há coisas que psicólogos e psicanalistas não podem receber, não podem prescrever. Não. Mas somente aquele que veio dar vida e vida em abundância. Shalom, e que Deus rica e abundantemente te abençoe. Um abraço.